Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Marcos, capítulo 16, agora aqui. Amém? Domo arigato. Marcos, capítulo 16, versículos de 1 a 8, em nome de Jesus. Quando o dia amanheceu hoje, eu estava na presença de Deus, agradecendo ao Senhor, me lembrando que há 2000 anos atrás, a essas horas, havia um regozijo no coração de Maria Madalena, havia uma alegria, um regozijo no coração de Joana ou Salomé e no coração de Maria, mãe de Tiago, porque elas viram o Senhor, porque elas viram o anjo, né, ou os anjos, e foram abençoadas com a notícia da ressurreição. Capítulo 16, o evangelho que Marcos escreveu, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Amém. Glória a Deus. Era a manhã do primeiro dia da semana. Do primeiro dia da semana na história da humanidade, depois da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Ninguém poderia imaginar o que ia acontecer naquele dia. Ninguém imaginava que a história da humanidade literalmente ia mudar totalmente, literalmente da noite para o dia. Não é? Porque à noite o seu corpo estava sepultado. Mas quando o dia amanheceu, Jesus estava ressuscitado. Glória a Jesus. No versículo 1 do capítulo 16 que nós lemos, a palavra de Deus diz assim: Passado o sábado. Você sabe que o dia no calendário judaico, ele começa às 6 horas da manhã e termina às 6 horas da tarde. A noite vem antes do dia. A noite começa às 6 horas da tarde e termina às 6 horas da manhã. A noite tem 4 vigílias de 3 horas, das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, das 3 às 6 da manhã. Então o dia começa, o sábado termina às 6 horas da tarde, o domingo começa às 6 horas da tarde. A noite do domingo começa às 6 horas da tarde até às 6 da manhã, e o dia do domingo começa às 6 da manhã, às 6 da tarde. Passado o sábado, elas saíram para comprar aromas, perfumes, para colocarem no corpo do Senhor Jesus Cristo, para ungirem ao Senhor Jesus Cristo. Elas não fizeram isso antes porque era sábado, e você se lembra que o sábado era o dia sagrado, e até hoje é para os judeus o dia sagrado, o dia que eles não fazem nenhuma outra atividade. Então, no sábado, elas não podiam fazê-lo, mas terminado o sábado, elas saíram para comprar os aromas. E, com certeza, elas passaram aquela noite de maneira ansiosa, para poder no domingo, é claro que à noite elas não iam lá no sepulcro ungir o corpo de Jesus, mas pela manhã, até porque talvez iam precisar de ajuda para remover a pedra
que estava na frente do túmulo, e com certeza era alguma coisa muito difícil para elas, não é? A Bíblia diz que no primeiro dia elas foram ao sepulcro de manhã, bem cedo, ao nascer do sol. Maria Madalena, de quem Jesus havia expulsado 7 demônios, Salomé ou Joana, e Maria, mãe de Tiago. Segundo o relato de Lucas, acompanharam toda a trajetória do corpo de Jesus, essas mulheres. Desde que ele foi morto, crucificado, desde que tomaram-no da cruz, que ele foi tirado da cruz. Você se lembra? Um senador por nome José, da cidade de Arimateia, da região da Judéia, era um homem que havia crido no Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ele não havia concordado com o julgamento de Jesus e com aquilo que eles fizeram com o Senhor Jesus. E José teve coragem de ir a Pilatos e pedir o corpo do Senhor Jesus. E as mulheres estavam acompanhando tudo isso. Eu não estou dizendo que elas eram bisbilhoteiras, por favor. Talvez não fossem nem sogras ainda. Mas elas acompanharam tudo. Elas observaram tudo, elas sabiam onde Jesus havia sido colocado. Jesus foi colocado em uma tumba, em um túmulo que José o colocou. Deixa eu fazer aqui essa manhã, enquanto eu estava orando e escrevendo alguma coisa nesse sentido, eu me lembrei que alguém desafiando um pastor, ele disse: bom, se o seu Jesus é tão grande, tão rico, tão poderoso, dono do céu e da terra, é o rei dos reis, como é que você justifica o fato de que, quando ele morreu, ele não tinha nenhuma tumba para ser enterrado? Ele não tinha nem onde ser sepultado. Como é que você justifica isso? E ele disse: o meu Jesus não só é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele não só é dono do ouro e da prata, mas ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, ele é sábio. Na verdade, a Bíblia diz que ele é a sabedoria. Ele é a sabedoria do Pai. Quando o Senhor formou todas as coisas, ele disse: estava comigo a minha sabedoria. A sabedoria que formava com o Pai todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo. Então ele disse: ele é o Senhor de toda a sabedoria. Você acha? Ele foi enterrado no túmulo de um rico, que ninguém tinha sido enterrado ainda, ou que ninguém tinha sido sepultado ainda. Você acha que aquele túmulo deveria ser muito caro? Sendo sábio como ele era, e sendo judeu como ele era, você acha que ele ia gastar um dinheirão daquele só para passar um fim de semana lá? De jeito nenhum, não é? Para que gastar tanto dinheiro se vai passar só um fim de semana, não é verdade? Elas acompanharam onde Jesus estava. A Bíblia diz que na manhã do terceiro dia, na manhã do primeiro dia da semana, era o terceiro dia que Jesus havia sido sepultado, o primeiro dia da semana. Naquela manhã, elas foram ao túmulo. Olha, elas com certeza estavam preocupadas por causa da pedra. Estavam pensando como elas iriam entrar. Talvez você, nessa manhã, que está aqui conosco, tenha alguma preocupação de como você vai transpor os obstáculos que estão diante de você. Você também, quem sabe, tem enormes pedras que você precisa remover na sua vida. Existem algumas coisas, irmãos, que são comuns a todos nós. Algumas coisas que, às vezes, tocam os homens de maneira mais frequente. Por exemplo, existem dificuldades que são mais comuns para as pessoas. Dificuldade econômica, dificuldade financeira, não é? Às vezes a pessoa tem dificuldade financeira e ela não consegue construir a economia da sua família, da sua vida. Ela não consegue ter bens, ela não consegue prosperar, não é? Porque tem dificuldade financeira. Dificuldade na família, dificuldade no lar, não é? A pessoa, às vezes,
ela tem dificuldade no matrimônio, dificuldade no relacionamento com os filhos. Isso é muito comum para as pessoas. E tem dificuldades, irmãos, que, por exemplo, quando é dificuldade financeira, às vezes a pessoa arruma um emprego extra, ela faz alguma coisa para dar um jeito e resolver essa situação. Mas tem coisas que a gente não sabe como resolver. Tem pedra que a gente não sabe como tirar. E tem pedra que é muito grande. Tem pedra que parece que é irremovível. Tem pedra que parece que é impossível para nós que nós possamos mexer com elas. Não dá para você tirar essa pedra. E às vezes a pessoa fala, olha, eu vou jogar a toalha porque eu não sei mais como fazer, eu não sei mais como resolver essa situação, eu vou desistir, eu vou deixar como está para ver como é que fica. Seja o que Deus quiser. A primeira pergunta é, será que é isso que Deus quer? Essa é a primeira pergunta. Será que é exatamente isso que Deus quer? Aquelas mulheres tiveram algumas surpresas, e eu quero dizer para você que nesta manhã, Deus reservou algumas surpresas para você. Deus reservou algumas surpresas para a sua vida. A primeira coisa que aquelas mulheres se surpreenderam e a primeira coisa com que se depararam foi que a pedra já estava revolvida. A pedra já tinha sido tirada. Eu quero dizer para você que não importa o tamanho da pedra na sua vida, ela já foi tirada. Jesus já tirou. Jesus já resolveu. Na cruz do Calvário, todos os nossos problemas foram resolvidos. Você talvez só não saiba como pegar essa resposta. Você talvez não saiba como materializar aquilo que o Senhor Jesus já conquistou para você no mundo espiritual. Mas a pedra já foi tirada. Jesus já resolveu. A palavra de Deus diz que no fim do sábado, diz Mateus, quando já despontava o primeiro dia da semana, a Maria e a outra Maria foram ver o sepulcro e houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, ele desceu do céu, e ele chegou e removeu a pedra, e ele se sentou sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Você se lembra que os judeus foram e pediram para o Pilatos colocar guardas lá diante do túmulo de Jesus? Eles disseram que ele ia ressuscitar. Vai que eles vão lá e roubam o corpo de Jesus e depois vão dizer que ele ressuscitou. Então põe guardas lá, colocaram guardas. A pedra estava selada. Não tinha como, não é? Mas o Senhor é dono do céu e da terra. Ele é o Senhor do céu e da terra. E a Bíblia diz que ele enviou o anjo, não é? O anjo veio do céu. E houve um terremoto, o anjo removeu a pedra e sentou sobre ela, dizendo assim, a autoridade aqui é minha. Precisa saber que quem manda ainda é Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus ainda está no controle de todas as coisas. Não é o seu problema, não é o seu inimigo, não é a sua dificuldade, não é a sua pedra quem está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Aquele anjo veio e se assentou em cima da pedra. E a Bíblia diz que seu aspecto era como de um relâmpago. Eu fiquei pensando, como será que é um aspecto de alguém como um relâmpago? Olha, um dia eu estava no quintal da minha casa e do outro lado da rua caiu um raio. Aquilo bateu numas árvores lá, saiu fogo e arrancou um pedaço da árvore e fez um barulhão tão grande, irmãos. Eu fiquei pensando, será que não foi mais ou menos isso que aconteceu naquele dia? Talvez até mais, porque foi um terremoto, não é? Imagina o estrondo, o ruído e os guardas, o medo que eles ficaram atemorizados, assombrados, ficaram como mortos, não é? Foi a primeira surpresa. A segunda surpresa que elas tiveram foi que, quando elas chegaram, a pedra removida, o anjo assentado sobre a pedra, elas entraram no túmulo, Jesus não estava lá. Foi a segunda surpresa. Tem muita gente querendo ver Jesus,
mas vai procurar um Jesus morto. Vai procurar Jesus na cruz. Ele não está mais lá, gente. Vai procurar Jesus no túmulo. Ele não está mais lá. Jesus não está morto, Jesus está vivo. Deixa eu dizer para você, olha, talvez você fique pensando, mas Jesus não se importa com a gente, ou Jesus morreu já há muitos anos atrás. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Jesus está vivo e vivo para sempre. A outra surpresa que elas tiveram, nós vamos ser as primeiras para chegar a ungir, para ungir o Senhor Jesus. Quando elas chegaram lá, já tinha alguém lá. Já tinha alguém lá. Já tinha algumas pessoas lá, né? A Bíblia diz que tinha 2 anjos. Um dos evangelistas faz referência a um deles, porque elas interagiram com ele. Não quer dizer que o outro não estava lá. Mas aquele anjo falou com elas, olha, vocês estão procurando Jesus, não é? Que foi crucificado. Ele não está aqui não, ele já ressuscitou. Ele está vivo, ele vive para sempre. A Bíblia diz que elas estavam perplexas, disse Lucas 24:4. Estando perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Isso é para que todo mundo saiba que a ressurreição de Jesus é coisa de Deus. É Deus quem faz, foi Deus quem fez, e a glória é dele. Eles se dirigiram a elas, não é? Elas estando atemorizadas, e ele disse, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens. Ele disse que Jesus disse isso. Dos homens pecadores, seja crucificado, e ao 3º dia ressuscite. E elas se lembraram das suas palavras. Lembraram que Jesus havia dito isso. Parece que às vezes a gente está passando por dificuldades e por desafios, por problemas, mas Deus falou. Deus já tinha falado a respeito disso. E quando você está no meio do problema, ou às vezes quando as coisas já estão passando, é que você se lembra, Deus tinha falado mesmo. Deus tinha dito que isso ia acontecer, ou Deus tinha dito que alguma coisa ia acontecer comigo, não é? Ao 3º dia, ele vai ressuscitar, e elas se lembraram das suas palavras, e a Bíblia diz que elas ficaram cheias de temor e de assombro, e não fizeram aquilo que o anjo falou para elas. Vão e falem para os discípulos e para Pedro, que ele está vivo, e vai para a Galileia. Eles estavam na Judéia. Vai para a Galileia lá, e ele vai encontrar com você lá, Pedro. Né? Vocês, discípulos, vão para a Galileia, e Jesus vai lá encontrar com vocês. Não é? E mesmo Jesus aparecendo pessoalmente para Maria, ela não falou nada. Ainda assim, quando ela chegou onde os discípulos estavam, elas não falaram nem do anjo, né? Nem de Jesus. Né? Maria só disse, olha, nós chegamos lá no túmulo e Jesus não está lá. Ela não falou que viu o anjo, que o anjo falou que ele ressuscitou. Ela não falou que ela viu Jesus. Você se lembra? Não é? Que quando ela se virou, estava falando com os anjos, ela se virou, ela viu Jesus. E Jesus falou para ela, quem que você está procurando? Ela disse, eu estou procurando Jesus, o meu Senhor. Ela achou que era a pessoa que cuidava do horto, o hortelão. Né? E perguntou, olha, se você pegou ele, por favor, me entrega ele, me dá ele. Eu quero Jesus. Jesus falou com ela, Maria. E quando Jesus chama o seu nome, você sabe que é Jesus. Quando Jesus fala com você, você sabe que é Jesus. Quando Jesus fala ao seu coração, você sabe que é Jesus. Maria, ela disse, Rabone, que quer dizer mestre. Ele disse, olha, eu ainda não subi, não me detenhas, eu ainda não fui para o meu pai, vosso pai, mas, olha, vai e fala aos meus discípulos e a Pedro, né? Vão para a Galileia e eu vou encontrar com vocês lá, não é? Essa foi a 3ª surpresa que ela teve. Não era apenas que ele não estava lá, mas que ele havia ressuscitado e tinha prova de que ele tinha ressuscitado. Não era só porque o túmulo estava vazio, mas os lençóis, a Bíblia diz que quando José de Arimateia tomou o corpo de Jesus, ele envolveu Jesus em lençóis, colocou um pano no rosto do Senhor Jesus Cristo, e os lençóis estavam lá. Ninguém ia tirar um defunto, irmãos, em estado de putrefação, de apodrecimento, de desmanchar. Estava se desmanchando. Ninguém ia pegar um defunto se desmanchando, não é? E tirar o lençol, aquilo que ajudava a segurar, para poder levar. Não.
Jesus havia ressuscitado de verdade. Porque, na verdade, irmãos, alguém que pudesse tirar o lençol, o corpo ia se desmanchar pelo caminho. Mas no caso de Jesus era diferente, por duas razões. A primeira, os lençóis provavam que ele estava ressuscitado, porque o lençol estava lá. O pano que estava cobrindo o rosto dele estava lá. Não é? E a segunda razão é porque Jesus nunca apodreceu. O corpo de Jesus nunca entrou em estado de decomposição. Obrigado. De decomposição. O corpo de Jesus nunca entrou em estado de decomposição. Diz a ciência que o bicho que vai te comer quando você morrer... Eu não quero assustar ninguém, mas... Pelo certo, né? Pelo natural da vida, né? Tem gente que vai primeiro que a gente, né? Eu não vou falar quem. O bicho que vai te comer já está dentro de você, não é? Já está aí no seu estômago, no seu intestino, os bichos já estão tudo aí. Só esperando você morrer para comer, não é verdade? Jesus morreu ou não morreu? Morreu. Jesus morreu. Mas o bicho não comeu. A palavra de Deus diz no Salmo 16, pois não deixarás a minha alma no Hades. A minha alma, a expressão de uma das traduções é no inferno. Nem permitirás, que é o lugar de tormento, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O corpo de Jesus nunca se decompôs. O corpo de Jesus nunca se corrompeu. Pelo contrário, né? Atos 13:36, a palavra de Deus diz assim, porque, na verdade, tendo Davi a seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Davi viu. Davi é um nome grande, um homem muito venerado até hoje em Israel. Quando você chega em Israel, o nome de Davi está em tudo que é lugar. Todo lugar tem um hotel de Davi, a avenida de Davi, o muro de Davi, a cidadela de Davi, a família de Davi, tudo de Davi está lá. Né? Tudo tem de Davi, está lá, mas Davi morreu e se decompôs. O seu corpo viu a corrupção. Aí ele continua dizendo, mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Glória ao nome de Jesus. Jesus ressuscitou. E ele ressuscitou num corpo glorioso. Mas o corpo de Jesus não viu a corrupção. O corpo de Jesus não se decompôs. Essas foram algumas surpresas que elas tiveram. A principal delas, claro, Jesus ressuscitou. Isso significou, irmãos, uma mudança absoluta, uma mudança total na vida dos discípulos de Jesus. A Bíblia diz que eles estavam muito tristes e chorando por causa da morte de Jesus. Nós lemos Marcos 16, o próximo versículo, o 10, ele diz, e partindo ela, Maria, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Eles estavam tristes e chorando. Você imagina, né? Com certeza para eles a vida tinha perdido sentido. Eles tinham dedicado a sua vida inteira para o Senhor Jesus. Os nossos irmãos do nosso departamento de drama nos pregaram aqui esses momentos extraordinários. Pregaram vivendo esses momentos extraordinários, especialmente aquele momento que Jesus chama Pedro e chama André, não é? Um dos evangelistas disse que André imediatamente saiu e foi Pedro saiu e foi buscar o seu irmão André, não é? Porque queria que ele visse o Senhor e conhecesse o Senhor, mas eles estavam ali arrumando as redes e, de repente, Jesus chega e fala, olha, larga essas redes aí, venha após mim que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu gosto sempre de pensar aqui como é que pessoas responsáveis, pais de famílias, trabalhadoras, pescadores, que têm que trazer o pão para casa todo dia, larga a sua profissão e a sua vida para seguir um homem que não conhece, que está passando por ali e chamando, venha após mim que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Sabe por quê? Porque quem está chamando
não é uma pessoa comum. Porque o chamado de Jesus não é comum. O chamado de Jesus é especial. E nesta manhã, Jesus está chamando você. Ele está falando para você, eu vou colocar significado na sua vida. Aquilo que você faz é importante, mas o que eu vou colocar para você fazer é relevante. Você simplesmente está sustentando a sua família. Tem gente que acha que a vida é nascer, crescer, casar, não é? E tocar a sua vida e viver. Não, a vida é muito mais do que isso. Deus colocou a você e a mim na terra com um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Deus já sabia o seu nome antes de você nascer. A Bíblia fala de profecias preditivas, que Deus falava o nome de pessoas muito antes que elas nascessem. Centenas de anos antes que Ciro nascesse, Deus falou o nome dele pela boca do profeta. Ainda antes que Jacó e Esaú nascessem, Deus disse, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Por favor, não tenha Deus como alguém discriminador, não é? Na boca de alguns progressistas, esquerdistas, esquerdopatas, miseráveis, desgraçados. Oh, perdão. Não. Na boca de algumas pessoas, Jesus seria um fascista, não é verdade? Estava discriminando a Esaú. Não, Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece as nossas escolhas, Jesus conhece o que nós vamos fazer. Não quer dizer que Ele vai interferir para poder mudar aquilo que você quer fazer, porque Ele te deu livre-arbítrio. E isso é uma das maiores provas de que Jesus te ama. Mas o Senhor Jesus Cristo já conhecia o coração deles. Já conhecia o coração destas pessoas. Jesus conhecia o coração de Pedro, conhecia o coração de André, conhecia o coração dos seus discípulos, e aqueles homens largaram tudo o que estavam fazendo para seguir o Senhor Jesus Cristo, porque quem encontra com Jesus, encontra vida, encontra verdade. Você olha para Jesus e você não pode ver mentira, você não pode ver hipocrisia, você não pode ver em Jesus insinceridade. Jesus é sincero, Jesus é verdadeiro, Jesus é santo. É impossível a pessoa olhar para Jesus e não ver amor em Jesus, porque Deus é amor, e Jesus é Deus, e Jesus é Deus, e Jesus é Deus. Glória a Jesus. Deus é amor, Jesus é amor. O amor que eles estavam vendo em Jesus e o que eles estavam vendo em Jesus inspirou-os em toda confiança e em uma entrega total. E eu quero lhe dizer nesta manhã, se você conseguir ver Jesus esta manhã com os olhos da fé neste lugar, com certeza você vai render a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Com certeza você vai realizar uma entrega total nas mãos de Jesus da sua vida e vai ser uma pessoa feliz de verdade. Jesus nos inspira na verdade. Jesus nos inspira no amor. Mas eles estavam tristes porque, havendo entregue toda a sua vida para Jesus agora, ele foi crucificado. Olha, a expectativa deles era que Jesus conquistasse o reino de Israel. Eles achavam que Jesus ia depor o Herodes, ia livrar o povo de Israel do poderio ou do império romano, e ia fazer com que Israel fosse uma nação poderosa e fosse uma nação que viesse a dominar muitas outras nações e dominar o mundo, e que todo mundo ia seguir a Israel, e o rei ia ser Jesus. Está quase certo. Só que não. Só que não naquele momento e nem daquela maneira. Mas essa era a expectativa deles, que Jesus iria assumir o trono. O que eles estavam vendo? Esse homem é muito poderoso. Os milagres que ele faz. Imagina, eles saíram seguindo a Jesus e começaram a ouvir aquilo que os escribas não falavam. Os ensinadores, os professores da teologia da época não ensinavam. Eles começaram a seguir a Jesus e eles começaram a ver coisas que os fariseus não faziam. Ele era consistente no seu discurso e no seu comportamento, ou seja, ele não dizia faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ele vivia a palavra que ele pregava. Eles viram milagres acontecerem em que eles ficaram maravilhados.
Eles tiveram conversas particulares com Jesus, ensinos pessoais com o Senhor Jesus, sobre o que era verdadeiramente ser um homem de Deus e um líder espiritual. Eles aprenderam diretamente do Senhor Jesus Cristo o que outros não faziam. Eles não podiam ir para a escola de sacerdotes. Só podia ir para a escola de sacerdote quem era da família de Arão. Só os da tribo de Levi, os herdeiros do sacerdócio. Mas o Senhor Jesus Cristo foi buscar pescadores na beira da praia. E não foi nem na Judéia, para não dizer que tinha sido em Belém, ele foi lá na Galileia. Foi lá no mar da Galileia buscá-los lá. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É mais ou menos assim, o lugar de você formar um obreiro é onde? No Ministério do Belém, em São Paulo. Esse é o lugar certo de formar um obreiro. Aí Jesus vai aonde? Almenara. Só Jesus. Só Jesus para fazer uma coisa dessa. O Senhor Jesus Cristo vai no improvável. Traz um cearense do Ceará, puxando a cachorrinha, né? E leva para São Paulo. E chama para a sua obra. Ele faz do improvável provável. Eles estavam maravilhados com o que Jesus estava fazendo. Ninguém jamais fez aquilo. Agora, esse homem é direito, esse homem fala a verdade, ele não é hipócrita, ele é sincero, ele é poderoso, ele é glorioso, ele é o Filho de Deus, não tem dúvida. Como é que eles vão aguentar Jesus? Não tem. Nem Pilatos, e nem os sacerdotes, nem ninguém. Mas Jesus não veio para derrotar Pilatos. Jesus não veio para derrotar sacerdotes. Jesus veio para salvar você. Jesus veio porque Ele te ama. Jesus veio porque Ele se importa com você. Oh, Jesus veio porque Ele se importa com você. Jesus veio porque o Senhor Jesus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Mas de repente você imagina se alguém chega para você e fala: tudo que você aprendeu até hoje, acabou. A razão da sua fé terminou. Jesus morreu. Jesus morreu. Teve um filósofo que escreveu isso, né? Que Deus morreu, né? Mas Ele ressuscitou. E agora, quando as mulheres chegam com a notícia, Jesus não está lá. Pedro saiu correndo. E João escreveu isso. E João era um apóstolo tão extraordinário, irmãos. Tão extraordinário, que eu acho que ele não ia ter Instagram, nem Facebook, nem nada. Porque ele escreve o Evangelho, segundo ele próprio, João. Né? Ele escreveu o Evangelho e ele não cita o nome dele nessa passagem. Ele diz que quando elas chegaram, estava Pedro e o apóstolo a quem Jesus amava. O tempo todo ele se refere, e Pedro e o outro. Ele não fala dele. Ele não fala que era ele. É o outro, e Pedro e o outro. E eles saíram correndo por causa da notícia que Jesus não estava no túmulo. E ele disse que o outro chegou primeiro. Deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para mim, por favor. Você está disputando nessa corrida com a dificuldade, com a dor, com o problema, com as suas limitações, com as suas fraquezas. Mas hoje, você é o outro. As lutas são um, mas você é o outro. E ele disse que o outro chegou primeiro. Você vai chegar primeiro. Você vai vencer em nome de Jesus. Você sabe que eu não sou pregador de mensagem triunfalista. Eu não fico aqui pregando, você vai ter vitória, e papapá, irresponsavelmente não, mas eu estou lhe dizendo pelo Espírito de Deus esta manhã, você vai chegar primeiro. Você vai vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora uma nova esperança nasceu. Quando eles viram que Jesus havia ressuscitado, nasce uma nova esperança. Jesus está e marcou um encontro conosco de novo neste lugar. Eles disseram, Jesus está vivo. E ele marcou encontro conosco, mandou ir para Galileia. Vamos para Galileia, porque Jesus vai se encontrar conosco lá. O que é que ele vai falar? Não sei. Como é que vai ser agora? Será que ele vai viver entre nós de novo? O que é que ele vai falar? Talvez você tenha as mesmas expectativas a respeito dele, mas a realidade é que há uma nova esperança. Há uma nova esperança para você. Jesus Cristo está vivo. E está mesmo, eu falei com ele hoje. Ele está vivo mesmo.
Tem um monte de gente aqui que já falou com ele hoje. Quer ver? Quem foi que falou com Jesus já hoje aqui? Olha aqui. Glória a Jesus. Ele está vivo. Todos nós falamos com ele hoje, né? Jesus não está morto. Jesus está vivo. Mas aí é que começa. Aí é que começa a bênção. Sabe por quê? Agora Jesus está vivo. Então a esperança foi renovada. Agora vai ser tudo uma maravilha, porque Jesus ressuscitou. Agora ele está num corpo glorioso. Agora as coisas vão ser todas maravilhosas e espirituais. Acabou o problema. Agora todo mundo vai ficar com medo de nós, porque Jesus ressuscitou. Todo mundo sabe que Jesus ressuscitou. Não tem como negar, não tem como Pilatos negar que Jesus ressuscitou. Os panos estão lá enrolados lá. Ele dobrou tudo direitinho, porque ele é organizado, né? Isso é a única coisa que eu não admiro muito de Jesus. Eu não gosto de arrumar cama, irmão. Negócio de arrumar cama, eu não gosto de arrumar cama. Quando a Meire estava doidinha para casar comigo, eu falei assim, olha, você vai casar comigo, eu vou ter misericórdia de você. Mas eu não arrumo cama e não guardo roupa, eu tinha trauma, tinha infância. Minha mãe sempre trabalhou a vida toda, e a gente lá em casa, cada um tinha que fazer uma coisa. E quando chegava no meu dia, eu podia até lavar a louça, eu podia fazer, mas arrumar cama e guardar roupa, eu tinha uma raiva tão grande. Jesus arrumou a cama aí, ó. Para me dar exemplo, né? Mas mesmo assim eu não gosto, Jesus me perdoa. Não tinha como negar que Jesus ressuscitou. Porque ele não apareceu só para Pedro, para Maria, para Salomé, para a mãe de Tiago. Ele não apareceu só para os apóstolos, para os discípulos. A Bíblia diz que no dia que ele foi assunto ao céu, o dia que ele subiu para o céu, numa nuvem e desapareceu, mais de 500 pessoas viram. Mais de 500. Ninguém discutia todos os documentos da época, todos os livros da época, todas as publicações, todas as coisas da época. Ninguém discutia que Jesus não havia ressuscitado. Ninguém questionava a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou de verdade. Jesus ressuscitou mesmo de verdade. E agora com Jesus ressuscitado ou ressurreto, agora as coisas iam ser diferentes para aqueles que eram os discípulos de Jesus. Nós estamos bonitos na fotografia. É igual cubano em Miami. Mandem tudo. Agora nós vamos ser igual cubano em Miami. Vamos mandar em tudo aqui. Tem cubano aqui? Não. Não. Nós vamos mandar em tudo aqui. Né? Lê do engano. É aí que a guerra começa. Quando você recebe a Jesus como seu Salvador, aí começa a guerra. Aí começa o problema, porque o nosso inimigo quer impor a você tudo quanto... Ah, você se identificou com Jesus? Então eu vou impor a você tudo quanto eu impus a ele. Jesus em tudo foi tentado, diz a palavra de Deus, então você vai ser tentado. E você vai ser muito tentado. Você vai ser tentado porque ele vai te tentar na esperança de que um dia vai conseguir te derrubar. Só que tem uma coisa... Jesus está vivo. Só que ele está enganado. Jesus está vivo. Tem um problema para Satanás. Jesus está vivo. Se havia lutas e perseguições antes, agora eles se intensificaram muito. Se os discípulos eram perseguidos antes e mais, o foco era Jesus, agora tinha perseguição aos discípulos também? Tinha, sim. Mas agora... os discípulos de Jesus viraram o foco das perseguições. Quando você aceita Jesus como Salvador, você vira o foco da perseguição do nosso inimigo. Olha só, é tão bonito a gente ver como Deus vai descortinando as coisas e vai mostrando a sujeira por baixo do tapete, não é? O tempo que nós estamos vivendo está mostrando muita malignidade por baixo do tapete. Você se lembra do Covid-19? Que colocaram uma interrogação, de onde é que veio isso aqui? Não veio da China, de jeito nenhum. Como é que é o nome do lugar que veio? Wuhan. Isso fica onde? Na República Asiática, não sei de onde. Mas não é da China. Olha, isso aqui é isso, não é aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Gente que sabia que tinha coisa que resolvia e não falava. Porque parece que queria ver as pessoas morrerem. Falou, não é que a gente quer ver as pessoas morrendo, é que a gente tem que vender máscara, vocês têm que entender. O outro fala, não, mas a gente tem que vender vacina, vocês têm que entender. A vacina é de quê? É de água. Água nem água de coco não era. Água de coco é capaz de curar mais do que aquela miserável. É? A gente tem que vender vacina.
Vocês têm que entender. Aí o outro fala assim, não, mas deixa morrer, porque a gente tem que vender caixão. Deixa morrer. O outro fala, não, nós somos donos de cemitério. A gente tem que ver tumba aqui para o povo. E o diabo falava, deixa morrer, e manda tudo para cá. Agora o problema é os que estão morrendo, porque os que estão morrendo, esse aí eu já perdi. Esse aí a gente está perdendo. Aí você vê a malignidade, por exemplo, de perseguições. Eu não quero falar nada de política aqui, mas de perseguições, de como hoje, no mundo inteiro, a imprensa, a grande imprensa, não mostra a verdade. Hoje, antigamente, quem é que não acreditava no Jornal Nacional? Não é verdade? Hoje a gente não acredita em nada mais de notícia da grande imprensa. Não é verdade? Não é só no Jornal Nacional, é em muitas outras fontes, em muitas outras agências de notícias. Porque nós estamos vendo a hipocrisia, a malignidade, a mentira, sim ou não? Eu recebi de um amigo judeu, o Rony, me mandou um vídeo essa semana mostrando, irmãos, aquela destruição, os prédios tudo destruído lá. Isso aqui é a faixa de Gaza. Ele disse, não, isso aqui não é a faixa de Gaza. Isso aqui é na Síria. Os refugiados lá, isso aqui é o campo de refugiados, tudo destruído, tudo morto. Mais de 300 mil pessoas morreram. Você ouviu notícia disso? Mais de 500 mil pessoas morreram na guerra da Ucrânia. Mais de 500 mil pessoas. Tem notícia disso? Por quê? Israel não está envolvido. Se Israel não está envolvido, não interessa, deixa para lá. O importante é falar que Israel é mau. O governador do estado de São Paulo, ele disse em Israel que os palestinos não querem o Estado palestino, eles querem acabar com Israel, querem exterminar os israelitas. Hoje nós vemos, mas a imprensa fala isso? Não, não fala. O filho do Hamas, ou o filho do líder do Hamas, que se converteu ao evangelho e mora aqui nos Estados Unidos, dá entrevista quase todo dia na televisão aí, e ele fala exatamente isso. Eu fui ensinado desde a minha infância que a razão da minha vida era matar judeu. Que eu vim ao mundo para matar judeu, para exterminar os judeus da terra. Eu e a minha família, meus irmãos, todo mundo. A nossa função é matar judeu. Alguém fala isso, gente? Alguém mostra isso? Não, ninguém mostra isso. Alguém fala dos líderes palestinos que é tudo do Hamas? Não. Então, hoje nós estamos vendo essa hipocrisia. Hoje você entende que essa perseguição aos cristãos, que antes era velada, agora está vindo à tona. E nós estamos começando uma nova etapa da guerra. A batalha agora é diferente. Nosso inimigo está mais descarado. Agora ele está tirando a máscara. Agora está perseguindo os evangélicos de verdade. Agora ele está unindo os evangélicos a narcotráfico. Está unindo o evangélico a não sei o quê. Olha, gente, tem narcotraficante que é desviado mesmo do evangelho. Aliás, tem muitos que são filhos de crentes. Você vai lá, pergunta o nome dele. É Jeremias, é Ezequiel, Isaías. Não é verdade? Isaías não tem muito, não, mas os que tem são tudo português. Então, então você quer unir os evangélicos a todos? Tem gente que está desviada? Tem. Mas tem gente que nunca foi crente, tem gente que é espírita, tem muçulmano, tem tudo isso aí envolvido. Mas no dia que fala que é um evangélico, então, você entende que depois que Jesus ressuscitou, o diabo agora está correndo atrás dos discípulos de Jesus. Eles queriam acabar com Jesus. E quando mataram, crucificaram a Jesus, fizeram uma besteira enorme. A Bíblia diz que se eles soubessem o que eles estavam fazendo, jamais teriam crucificado o Senhor Jesus Cristo. Se eles tivessem ideia do que eles estavam fazendo, eles jamais teriam crucificado o Senhor Jesus Cristo. Agora eles perseguem os discípulos de Jesus, a você e a mim. Os discípulos passaram a ser os mais perseguidos, ou mais perseguidos até mesmo do que o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, no final da sua carreira, foi preso e foi açoitado. Os discípulos de Jesus, desde então, vêm sendo presos e açoitados e apedrejados e mortos ao fio da espada, queimados vivos, se esconderam em caverna, perderam seus entes queridos, perseguidos, não é? Se você
passa por lutas sem Jesus, quando você aceita Jesus, as lutas se intensificam. Então a gente fala, mas parece que quando eu não era crente, eu não tinha tanta luta, tanto problema. Nós amamos os muçulmanos. Eu vou repetir. Nós amamos os muçulmanos. Muçulmano tem alma. E a alma deles precisa de Jesus. Amamos de coração. Mas eles precisam aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas sabe qual é uma das causas que eles não aceitam a Jesus como Salvador? É porque no dia que eles deixam o islamismo, eles passam a ser odiados pelo islamismo. Passam a ser perseguidos pelo islamismo. E o maior medo da vida deles é porque eles não vão ter acquaintance, eles não vão ter amizades, pessoas com quem se relacionar, não vão ter relacionamentos, não vão ter mais amigos, eles vão perder a família. E por isso muitos querem aceitar Jesus como Salvador, mas eles não aceitam, porque eles ficam com medo do que vai acontecer no day after, do que vai acontecer logo depois nas suas vidas. Os discípulos de Jesus foram assim, foram perseguidos. Os discípulos foram perseguidos e muito, e nós somos também perseguidos, só que tem uma coisa é sofrer sem Jesus, e outra coisa é sofrer com Jesus. Uma coisa é sofrer por causa dos meus sonhos e das minhas ambições, e outra coisa é sofrer por Jesus, por amar a Jesus, por amar o pecador, por amar o perdido, por amar o muçulmano, por amar aquele que está lá fora na droga, por amar aquele que está na prostituição, por amar aqueles que estão presos na sua mente, por amar aqueles que estão presos, às vezes, pelo engano de filosofias, na convicção de que estão certos e estão fazendo a coisa certa. Nós os amamos. A diferença entre a filosofia deles e a nossa é que nós amamos. Nós não queremos provar que a nossa filosofia está certa. Nós queremos amar, mesmo que nós não entendamos a filosofia deles. Nós vamos amá-los em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, verteu o seu sangue, para que nós pudéssemos ser revestidos do amor de Deus, ser cheios do amor de Deus. Nós temos lutas? Temos luta da família? Temos. Nós temos muitos testemunhos aqui dentro desta igreja, de pessoas que aceitaram a Jesus como Salvador e foram rechaçadas pela sua família, rejeitadas pela sua própria família. Sabe o que acontece no final das contas? Toda a família acaba aceitando a Jesus como seu Salvador. A família acaba se convertendo ao Senhor Jesus Cristo, porque entende o quê? Que Jesus é amor, porque Deus é amor, que Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida eterna em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, além de nos dar a salvação, o perdão dos nossos pecados, paz, alegria, gozo na nossa alma, Ele nos reveste de poder, Ele nos dá autoridade. É o tema da nossa lição da escola dominical de hoje, não é? O poder da igreja do Senhor Jesus. Nenhuma perseguição foi capaz de roubar a alegria do coração dos discípulos. Pedro conta a tradição, a história, que quando ele foi morto, fizeram-no morto crucificado, e ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Disse: eu não sou digno de morrer na mesma posição que o meu Senhor Jesus. Nenhum deles perdeu a alegria e o sorriso nos lábios. Alguns diziam, quando entravam nas arenas ou quando eram queimados, que era uma honra morrer por causa do nome, do amor do Senhor Jesus Cristo. Eles venceram reis e reinos, expulsaram demônios, curaram enfermos, pregaram o evangelho. Agora Jesus está presente, Jesus está com você. Você aceitou Jesus, a luta se avolumou, pois pode contar que a vitória vai ser maior ainda. Quanto maior é a luta, maior é a vitória. Para com esse negócio de ficar se queixando e choramingando pelos cantos da casa, macambúzio e sorumbático. Você sabe o que é isso, não? Pastor José, por favor, vem aqui, explica para eles o que é macambúzio e sorumbático. Deixa para lá. Você sabe o que é macambúzio e sorumbático, não? Eu também não sei, mas é bonito falar. A pessoa vive se queixando e se arrastando. Ai, meu Deus, eu não aguento mais. Até quando? Que qualidade de crente é você?
Cadê a sua confiança em Jesus? Cadê a alegria da salvação? Cadê o gozo na alma? Jesus nos preveniu. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu. Jesus venceu. Jesus venceu. Eu não vou conseguir vencer. Você não vai precisar vencer. Jesus já venceu por você. Ele vai te tomar pela mão e vai te levantar e vai te ajudar a atravessar. Jesus Cristo está vivo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Antes você tinha tentações. Jesus também foi tentado, mas ele venceu. Jesus está com você e ele já venceu a tentação. Antes você tinha fraquezas, não é? Jesus também teve fraqueza física. Ele disse assim, a minha alma está angustiada até a morte. Não é? Até a morte, mas ele venceu. E Jesus está com você. Você vai vencer as fraquezas. Você vai vencer a depressão. Você vai vencer a amargura. Você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Nesta manhã, Jesus te levanta, Jesus te restaura, Jesus te dá nova vida. Oh, o Senhor Jesus Cristo está aqui. Ele é o Deus de poder, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Esse seu problema para Jesus não significa coisa alguma. O que falta a você não é vencer, o que falta a você é mudar o foco, porque Jesus já venceu. Jesus já venceu por você. Olha para Jesus, caminha com Jesus. Não tira os olhos de Jesus. Não tira os olhos daquilo que o Senhor colocou como mote da sua vida. A salvação no Senhor Jesus Cristo. Oh, por isso nós cantamos aquele corinho. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Oh, glória a Jesus. Jesus é tudo para nós. Você pecou, Jesus nunca pecou. E por isso mesmo, ele venceu. Ele morreu pelos seus pecados. E ele disse, está consumado. E nesse drama desse ano, saiu até um tetelestai aí, viu? O negócio foi sério. Está consumado. Ele venceu. Agora você também terá, com certeza, desafios na sua vida. Você vai ter o seu Getsemane também. Quem aqui nunca passou, quem sabe, uma noite inteira chorando e orando? Quem não passou dificuldade aqui a noite inteira em claro e falando com Deus? Quem nunca foi para o monte? Qual monte, pastor? O monte da 95. Eu fui para o monte ontem. O bispo, Gel e eu estávamos voltando lá do aeroporto, fomos levar o nosso pastor, e nós viemos no monte da Tony Pike, e eu vim ali clamando. Eu comecei a ouvir uma mensagem, eu tirei a mensagem, coloquei um hino ali só tocado, e eu vim clamando a Deus. Aquilo ali era o meu monte. A Tony Pike, a 95 é o nosso monte aqui. Dê glória a Deus, em nome de Jesus. Aqui não tem monte a não ser de lixo, então a gente vai nesse aí. Em nome de Jesus, não é? É lá que a gente vence, em nome do Senhor Jesus. Quem nunca passou pelo monte? Quem nunca chorou a noite inteira? Quem nunca teve angústia de morte? Jesus, eu preferia morrer do que estar nessa situação. Jesus, até quando? Se é por minha causa, se sou eu, tira a minha vida. Quantas pessoas já não disseram para Jesus, e tem gente que está aqui, e tem gente que está aqui pela internet, online conosco, que já orou e disse assim, Deus, eu não vou conseguir vencer. Tira a minha vida. Eu vou ser pecador para o resto da vida. Eu não consigo suplantar esse problema, meu Deus. Tira a minha vida. Jesus venceu. Jesus venceu. Jesus te dá a vitória. Nós temos fraquezas, mas Jesus é a nossa fortaleza. Agora você, como os discípulos, também vai enfrentar o inferno de frente, não é? Enquanto o corpo de Jesus estava na sepultura, em espírito ele foi enfrentar o inferno de frente. A Bíblia diz que ele desceu às partes mais baixas da terra. E pregou aos espíritos em prisão. E a Bíblia explica quem são. E a palavra de Deus, aqueles que ainda no tempo do dilúvio, não é? E a palavra de Deus diz que ele pregou aos espíritos em prisão. E foi lá no seio de Abraão. E trouxe cativo o cativeiro. E levou-os ao paraíso. E a palavra de Deus diz que ele trouxe mais uma coisa. A chave da morte e do inferno. Então ele foi lá. Agora você imagina Jesus entrando no inferno. Imagina Jesus entrando no inferno. Gente, Satanás não é brincadeira, não. Ninguém pensa, Satanás é um bobo. Não, 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 não.
Ele tem muito poder. Não, não, não. O diabo tem força, mas Deus tem poder. O diabo tem poder até de se transformar num anjo de luz. Ele tem muito poder, não brinque com ele não. A Bíblia diz que o anjo do Senhor não ousou dar palavra de julgamento a ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Não é? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O nosso inimigo é poderoso. E ele habita nas trevas, diz a palavra de Deus. Agora Jesus é a luz do mundo. Imagine Jesus entrando no inferno. A luz entrando nas trevas. Não é? Porque depois eles se deram conta que fizeram besteira, crucificando a Jesus. Porque era exatamente o que precisava acontecer. Ele morrer pelos meus pecados, que se eu morresse não ia adiantar nada. Eu estava simplesmente recebendo o prêmio da minha semeadura. O castigo dos meus pecados, só isso. Mas Jesus nunca pecou. E a Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas a Bíblia diz que ele tomou as nossas iniquidades. Todos os nossos pecados, Jesus tomou sobre si. E ele nos libertou. Imagine Jesus entrando no inferno. A Bíblia não diz isso, irmãos. Eu fico imaginando aqui, escrevendo o meu evangelho. O Evangelho segundo São Joel. Né? Escrevendo assim, dizendo assim, imagina Jesus entrando no inferno. O diabo está lá no meio das suas trevas, né? E os demônios, porque demônio, irmão, é assim. Tem demônio de várias categorias, você sabe disso. Tem demônio que é ladrão de galinha, tem uns que são mais graduados, tem uns que são mais perigosos, tem outros que... Desculpa, eu estou meio rouco hoje. Tem outros que... E tem alguns que estão presos, de tão terríveis que são, que o Senhor nem soltou. Deixou lá, não é verdade? Está preso lá. E ainda no tempo da grande tribulação, alguns vão ser soltos, nem todos. Alguns vão ser soltos. Aqueles mais perigosos nem nesse tempo serão soltos. E você imagina que esses demônios, irmãos, eles têm poder, mas eles nos querem enganar, para que a gente não faça uso do poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios. Aí o demônio fica aterrorizando a sua vida, falando para você, você nunca vai vencer, você vai estar derrubado, você vai morrer nesse pecado, você vai morrer nesse vício, você vai morrer, a sua família vai se arrebentar, você vai ter que divorciar dessa mulher, você vai ter que sair dessa família. Essa mulher não serve para você. E a outra diz assim, você não é digno dessa família, você é um miserável, você abandona tudo, se mata. Quantos, quem sabe, que estão aqui conosco, aqui e pela internet, já não tentaram suicídio, pensaram em suicídio, e outros já chegaram a tentar suicídio, dizendo que a vida não tem valor, a vida não tem nada, não tem valor nenhum, não é relevante por causa de alguma coisa, de um evento que aconteceu na sua vida, de uma desgraça que aconteceu na sua vida, e você então quer jogar a toalha, o diabo quer te convencer, o demônio quer te convencer que a sua vida não vale a pena. Mas o Senhor Jesus deu a vida dele por você, ele que nunca pecou. Agora você imagina Jesus entrando no inferno. Quando você usa o nome de Jesus aqui com o demônio, irmão, ele corre. Eu nunca me esqueço, um dia que foi expulsar um demônio lá, e ele falou, eu não saio. Sai, em nome de Jesus, vai sair. Eu sou o tranca-rua. Eu falei, destranca e sai. Em nome de Jesus. Teve que destrancar e sair, em nome de Jesus. Porque você não usa o nome de Jesus, o diabo cresce em você, sobre você. Os demônios crescem em cima de você. Eles querem achar que você, então a pessoa fica acuada e fica com medo. Por quê? Porque vê o sobrenatural. Olha para mim, olha para mim. Nenhuma das lutas que se levantam na nossa vida, irmãos, é física. Elas começam no sobrenatural. Tudo começa no mundo espiritual. E você às vezes quer lutar com a sua força física, para com isso. Começa a lutar no jejum, na oração. Entra na campanha com a gente, em nome de Jesus. Começa a lutar na oração e no jejum, porque escute o que eu vou lhe dizer. Não existe problema que não se resolva quando você começa a orar e a jejuar.
Quando você começa a orar e jejuar, o demônio começa a tremer. É Jesus entrando no inferno. E quando Jesus vai entrando, eu fico imaginando, demônio capotando para um lado, outro pulando para o outro lado, outro correndo para cá e para lá. Alguém chega lá e para o chefe, Deus, ô chefe, ele está aí, ele quem, rapaz? Está aí ele, quem, rapaz? Jesus está aí aqui, Jesus está aqui, mas como está escuro ainda, ele vem chegando. Ele, peraí, vai clarear, não se preocupe, vai clarear, ele vem chegando. Ele vem, escute o que eu estou lhe dizendo, avise aos demônios que estão perturbando a sua vida, ele vem chegando, ele já ressuscitou, no primeiro dia da semana ele ressuscitou, e hoje nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus, ele ressuscitou e ele está chegando aí. Ele está vindo aí. Jesus já está vindo. Jesus está chegando. Eu imagino Jesus chegando lá e o demônio acuado naquele trono preto dele, feio, todo, né, coisado assim que a gente, né, imagina. E Jesus chega para ele e fala assim, ó, meu amigo, é o seguinte, eu vim aqui lhe dizer que eu vou levar a chave da morte. Não, a chave da morte o senhor não vai levar não. A chave da morte o senhor não leva, essa aqui está comigo, eu é que domino os homens, sou eu que mato, sou eu que firo. Não, essa o senhor não vai levar. Ele falou, eu não só vou levar a chave da morte, como para provar para você que você não vale coisa nenhuma, até a chave da sua casa eu vou levar. Porque acontece o seguinte, eu estou formando um corpo novo. Quando eu ressuscitar num corpo glorioso, eu vou ser a cabeça. Mas a minha igreja, a minha igreja vai ser o corpo. E eu vou entregar essa chave para o corpo. Eu vou entregar essa chave na mão do corpo. A chave do inferno está na nossa mão, viu? Quando a igreja começa a orar e jejuar, nós vamos lá no inferno, abrimos a porta e arrancamos os filhos dos crentes. Nós vamos lá, abrimos a porta e arrancamos os viciados. Nós vamos lá, abrimos a porta e arrancamos os muçulmanos. Nós vamos lá, abrimos a porta e arrancamos os perdidos no nome de Jesus. Porque a chave está na mão do Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. A vitória é nossa pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu para sempre. Ore comigo, por favor, ore comigo. Ore para que Jesus neste momento toque vidas e salve. Para que Jesus mude vidas e mude corações nesta manhã em nome de Jesus. Onde está você que está conosco nesta manhã, nos dando alegria da sua presença e você ouviu a palavra de Deus. E você quer hoje entregar a sua vida para Jesus. Aquela entrega total de que nós falamos. Aquela entrega verdadeira que nós falamos. Onde está você daquela entrega genuína em nome de Jesus? Cadê você? Quem sabe essa pessoa está do seu lado. Convide essa pessoa para aceitar a Jesus como Salvador. Obrigado por estar conosco nesta manhã. Nós não estamos convidando você para mudar de religião e nem estamos mentindo para você agora. Porque religião só existe uma. É Jesus religando o homem com Deus. Religião é Jesus. Nós nos congregamos na Assembleia de Deus porque temos identidade em muitas áreas da palavra de Deus. Aqui nós aprendemos, aqui nós somos ensinados. Mas existem muitas igrejas aí fora que também são igrejas genuínas, que estão pregando a palavra de Deus, que não são a Assembleia de Deus, mas estão pregando a palavra de Deus genuinamente, uma doutrina sadia, pessoas cheias do Espírito Santo. Portanto, a nossa preocupação não é que você vire um assembleiano. A nossa preocupação é que você faça a reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. Jesus te ama. Deus te ama tanto que entregou Jesus para morrer por você na cruz do Calvário e verter o seu sangue. Eu estou cumprindo o meu ministério pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não estou preocupado em pregar um sermão muito bonito para você, cheio de conhecimento e profundidade. Não, a única coisa que eu quero é que você entenda que nessa história toda que nós contamos aqui, o foco é você. Deus fez tudo isso por sua causa. Porque Jesus te ama. E quando Jesus pregava, alguém estava tocando piano. Irmão. Principalmente na hora do apelo. Onde está você que quer receber a Jesus como seu Salvador nesta manhã? Onde está você que quer dizer assim, olha, eu quero Jesus. Eu quero que Jesus venha a ser o Senhor da minha vida. Eu quero que Jesus me dirija. Eu quero que Jesus me lidere. Eu quero ser feliz com Jesus. Sabe, tem um versículo no Salmo 22 que diz assim,
não te alongues de mim, porque há angústia e não há quem socorra, não há quem ajude. Lá fora, o inimigo é cruel. Ele não tem dó da sua alma. Ele não tem dó de você. Você percebe que nós estamos fazendo um convite? Quando foi que o diabo te convidou para entrar na pornografia? Quando foi que o diabo te convidou para entrar nas drogas? Quando foi que o diabo te convidou para entrar no adultério? Não, ele não convida, ele invade. Ele invade a sua privacidade, ele invade o seu coração, ele invade a sua mente, ele chuta a porta. Mas o Senhor está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Ou seja, Deus tem um banquete para você. Se você abrir a porta do seu coração, você vai conhecer felicidade de verdade. Não da boca para fora, mas do coração para fora. Se alguém quer receber a Cristo, levante uma das suas mãos como um sinal. Eu quero orar por você. Enquanto a igreja está orando, baixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Ore em espírito, ore com a sua voz, mas fale com Deus, por favor. Onde está alguém que quer receber a Cristo como seu Senhor e Salvador? Levante uma das suas mãos como um sinal, por favor. Eu quero orar por você nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem sabe Deus falou com você nesta manhã. E você sabe que a pedra tem que ser tirada, não é? Tem uma mão levantada. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. Pode baixar a sua mão. Há mais alguém para Jesus? Onde está você que, quem sabe, nessa caminhada deu mais atenção para o tamanho da pedra do que ao anjo de Deus que está na sua vida, lhe abençoando? A resposta de Deus para tirar a pedra. Quem sabe você deu mais atenção ao problema do que ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo é o anjo da face do Senhor. Onde está você? Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui. Eu quero orar por você. Mas faça isso rapidinho. Nosso tempo já passou. Eu quero orar por você. Venha, em nome de Jesus. Hoje Deus falou com você. Jesus está vivo. Ele é a vitória da universidade. Ele é a vitória da família. Ele é a vitória do lar. Ele é a vitória da sua economia. Ele é a vitória da sua saúde. Ele é a vitória do seu coração. Ele é a vitória para arrancar a depressão. É a vitória na sua mente. Vem aqui, nós queremos orar por você em nome de Jesus. Toda jovem que está vindo para Jesus, Deus abençoe em nome de Jesus. Talvez, como eu disse, você não se sinta digno, mas Jesus quer lhe fazer digno hoje, em nome de Jesus. Vem aqui, nós queremos orar por você. Continue com os olhos fechados e a cabeça baixa, por favor. Continue orando e intercedendo. O trabalho mais poderoso que a igreja pode fazer é interceder pelos perdidos. Interceda. Glória a Deus. Mais vidas para Jesus. Terceira vida já está vindo, em nome de Jesus. Jesus é maravilhoso. E Ele está salvando nesta manhã. Glória a Jesus. Aleluia. Fique de pé, por favor. Você que está ajoelhado, continue ajoelhado, por favor. Vem aqui, Jesus, esta manhã. É o Cristo ressurreto que trouxe alegria aos discípulos. E hoje traz alegria e vida para o seu coração. Onde está você? Em nome de Jesus. Nós queremos orar por você. 30 segundos. São Rei Jesus, que lavou meus pecados. Meu futuro é o céu. Glória ao Rei. Oh, Ele faz what He's done, what He's done. All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God for what He's done for me. Mais alguém? Eu só vou lhe dizer uma coisa. A porta está aberta.
entre por ela. Jesus te recebe com alegria e com amor. Venha para Jesus, em nome de Jesus, onde você estiver, venha. Não importa a sua situação, não importa o seu estado, vem para Jesus. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. What He's done, what He's done, what He's done. Pastor Silvio, all the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God. Aqui estão vidas, ó Deus, rendidas aos teus pés. Filhos e filhas que acreditam veementemente que Tu és poderoso para levantá-los fortificados na fé, Senhor, na ousadia. Pessoas, ó Deus, que estavam fracas, mas que agora, Senhor, reconhecem o Teu senhorio e a total dependência de Ti. No nome de Jesus nós queremos te pedir nesta hora, ó Espírito Santo, penetra, Senhor, nesse coração, do alto da cabeça à planta dos pés, retira todo o mal, Senhor, pensamentos, acusações, no nome de Jesus, dá saúde espiritual para o teu povo, Senhor. Abençoa, meu Pai, é o que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço, no nome santo, precioso de Jesus. Amém. What He's done, all the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. One more time, please. What He's done, what He's done, what He's done. All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God. Levante esse aplauso ao Senhor. Levante essa voz de adoração. Deixa eu ouvir sua voz. Deixa Jesus ouvir a sua voz. Nós te adoramos, Jesus. Nós glorificamos o teu nome. Nós te exaltamos. O Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Glória ao teu nome. Glória a Jesus. Glória a Deus. Tome o seu assento, por gentileza. Meus irmãos, nós vamos até o aniversário da nossa igreja, mas esses 4 domingos, eu creio, nós vamos estar recolhendo uma segunda oferta para o aniversário da nossa igreja, para as despesas do aniversário da igreja. Aqueles que não estavam aqui na semana passada, e nossa, ai, assim diz o Senhor, igreja minha, é tempo de despertar, despertai, igreja minha, e buscai a minha face, buscai enquanto ainda é tempo, porque hei de fazer coisas grandes no vosso meio. Tenho eu agradado deste povo, tenho eu agradado dessa igreja, porque tem feito a minha obra. Estou eu realizando grandes coisas deste meio, porque tenho eu agradado. Assim diz o Senhor desta igreja: buscai e me achareis, porque eu hei de revelar a cada um conforme a minha vontade.
Resuto colabei por agacharia. Avo mais que a neve, avo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Jesus.